Você pagaria 5 mil reais para aprender a comer uma banana de garfo e faca? Provavelmente não. Aliás, se eu colocasse um anúncio na internet dizendo: aprenda comigo a maneira correta de comer uma banana usando garfo e faca, você provavelmente passaria direto. E talvez ainda pensasse: meu Deus, as pessoas inventam cada coisa. E eu teria que concordar com você, porque eu também não pagaria 5 mil reais para aprender a comer uma banana. Só que tem uma coisa interessante aqui. Há anos eu trabalho com imagem, comportamento e etiqueta. E, muitas vezes, quando as pessoas olham de fora para esse universo, elas enxergam exatamente assim. Como se eu ensinasse um monte de pequenas regras. Como sentar, como segurar uma taça, qual talher utilizar, como comer determinados alimentos, como se vestir para determinada situação, como cumprimentar alguém, como entrar em uma sala, como se portar em um jantar. E se você pegar cada uma dessas coisas isoladamente, eu realmente posso entender que alguém olhe e pense: mas eu vou pagar para aprender isso? Só que quem me contrata não está pagando para aprender a comer uma banana. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou muito contratada por empresas que têm excelentes profissionais, diretores, CEOs, executivos, pessoas extremamente competentes no que fazem. São pessoas que estudam, que construíram uma carreira, que têm resultados, tomam decisões importantes, lideram equipes. Porém, chega em um determinado momento da carreira em que a competência técnica já não é a única coisa que está sendo observada. Esse profissional passa a representar a empresa. Ele vai para um jantar com um cliente importante, participa de um evento, recebe alguém no escritório, viaja a negócios, vai a congressos e senta à mesa com pessoas que acabou de conhecer. E começa a circular por ambientes diferentes daqueles que fizeram parte da sua trajetória até ali. E é justamente neste momento que as inseguranças aparecem, que até então talvez nunca tivesse sido um problema. Qual é o meu lugar nessa mesa? Qual desses talheres eu uso? Tiro o paletó ou não? Quem eu cumprimento primeiro? Como é que eu apresento essas pessoas? Posso pedir isso? Como que eu como isso? Como eu me visto para esse ambiente? Parece pequeno, até o dia em que você é a pessoa que está naquela situação. E aqui tem uma diferença importante. Não existe problema algum em não saber alguma coisa. Afinal, ninguém nasce sabendo etiqueta. Ninguém nasce sabendo todos os códigos de todos os ambientes. Esses códigos são aprendidos. O problema começa quando a falta desse repertório interfere no seu comportamento. Porque aí você fica inseguro. Você começa a observar demais o que as outras pessoas estão fazendo. Espera alguém pegar o talher primeiro. Evita pedir alguma coisa porque não sabe como comer. Fica mais retraído. Ou acontece ao contrário. Você tenta compensar a insegurança falando demais, brincando demais, querendo demonstrar uma naturalidade que naquele momento não existe. E talvez ninguém naquela mesa saiba explicar exatamente o que aconteceu. Mas a percepção mudou. E é por isso que eu falo tanto. A percepção antecede a oportunidade. Antes de alguém conhecer profundamente o seu currículo, o seu resultado, a sua formação, existe uma leitura do que está acontecendo. Então, eu volto para a banana. Quanto vale aprender a comer uma banana isoladamente? Muito pouco. Agora, eu vou mudar a pergunta. Quanto vale você chegar a um almoço importante, encontrar uma situação que nunca viveu
e ter repertório suficiente para lidar com ela com naturalidade. Quanto vale não precisar olhar desesperadamente para o lado? Quanto vale conseguir continuar uma conversa importante enquanto come, sem estar preocupado com cada movimento que você faz? Quanto vale receber um cliente sem ficar inseguro? Quanto vale saber circular em ambientes diferentes sem sentir que está ocupando um lugar que não é seu? Percebe que a pergunta mudou? E você não está pagando pelo garfo e pela faca. Você está pagando pela segurança, pelo repertório, pela naturalidade. E exatamente a mesma coisa acontece quando falamos de imagem. Às vezes, alguém olha para uma consultoria de imagem e pensa: mas eu vou pagar tudo isso para alguém escolher a minha roupa? Não. Ou, pelo menos, não deveria ser isso. Eu já trabalhei com profissionais que eram excelentes naquilo que faziam, mas a sua imagem não comunicava o lugar do profissional que elas já haviam conquistado. E isso é muito diferente do que simplesmente colocar uma roupa bonita naquela pessoa. Eu preciso entender quem é você, onde você circula, com quem você se relaciona, o que deseja comunicar. Qual é a posição que você ocupa e que deseja ocupar? O que as pessoas precisam perceber quando olham para você? Porque você pode comprar a roupa mais cara da loja e continuar comunicando a coisa errada. Da mesma maneira que pode estar com uma roupa relativamente simples e transmitir coerência, segurança e autoridade. Então, não é sobre a roupa. Assim como não é sobre a banana. E existe uma coisa que eu acho muito interessante. Quanto mais uma pessoa cresce profissionalmente, mais alguns detalhes que antes pareciam irrelevantes começam a ter peso. Porque aumenta a exposição, aumenta a responsabilidade, mudam os ambientes, mudam as relações. Talvez, no início da sua carreira, você pudesse chegar a uma reunião sem pensar muito sobre como estava se vestindo. Hoje, você pode estar sentado diante de alguém decidindo se confia em você para administrar um contrato de milhões. Talvez você nunca tivesse participado de um jantar formal. Agora, esse jantar faz parte de uma negociação. Talvez você nunca tivesse precisado receber alguém. Agora, você representa uma empresa. E eu não estou dizendo que alguém vai deixar de fechar um contrato porque você usou o garfo errado. Seria simplista demais dizer isso. Mas as pessoas fazem leituras o tempo inteiro. E elas percebem segurança, percebem o desconforto, percebem a adequação e percebem o cuidado. Elas percebem quando você sabe ler o ambiente. E isso tudo vai compondo a imagem que elas constroem sobre você. Eu sei que para muita gente tudo isso ainda parece frescura. E tá tudo bem. Talvez essa pessoa realmente não precise desse conhecimento hoje. O problema é achar que, porque você nunca precisou, ninguém precisa. É como aprender outro idioma. Se você nunca precisa falar inglês, talvez investir anos estudando inglês pareça um desperdício. Até surgir uma oportunidade profissional em que o inglês é necessário. O valor daquele conhecimento não apareceu no dia em que você aprendeu a primeira palavra. Apareceu no momento em que você precisou usá-lo. E etiqueta e comportamento tem um pouco disso. É repertório. E você não precisa usar tudo todos os dias. Mas, quando precisa, é muito bom não começar a aprender 5 minutos antes do compromisso. Por isso, quando alguém investe em um trabalho como o meu, eu não acredito que esteja comprando as regras. Ela está comprando preparação, comprando a segurança, está ampliando o repertório, está entendendo os códigos de ambientes que talvez passe a frequentar cada vez mais. Está diminuindo o espaço entre a competência que já possui e a percepção que provoca. E, principalmente, está deixando de gastar energia com coisas que deveriam acontecer naturalmente. Porque é esse o ponto. Quando você sabe, você não precisa ficar demonstrando que sabe. Você simplesmente age. E tem uma coisa muito importante.
Saber se comportar em diferentes ambientes não significa perder a sua personalidade. Muito pelo contrário. Eu não quero transformar ninguém num personagem engessado. Não quero que todo mundo fale igual, sente igual, se vista da mesma roupa e vire uma reprodução de uma regra. Repertório serve justamente para você conseguir escolher. Você entende o ambiente, você entende os códigos e, a partir daí, sabe até onde pode flexibilizar sem criar ruído. E isso é muito diferente de decorar regras, é leitura. Então, da próxima vez que você vir alguém ensinando como comer uma banana de garfo e faca, pode continuar achando engraçado. E eu também acho um pouco. Mas lembre que talvez a banana seja a parte menos importante dessa história. Porque o que eu ensino não é simplesmente como usar garfo e faca. Eu ensino você chegar a diferentes ambientes entendendo o que está acontecendo ao seu redor. E não diminuir a sua presença por insegurança. Não deixar que pequenos ruídos falem mais alto do que a competência que você levou anos para construir. Porque existem conhecimentos que parecem caros quando você olha apenas para aquilo que está aprendendo, mas que mudam completamente de valor quando você olha para onde esse conhecimento pode te levar. E talvez seja essa a pergunta mais importante. Não quanto custa aprender isso, mas quanto pode custar continuar sem esse repertório. E se você percebe que profissionalmente já chegou a um lugar, mas talvez a sua imagem, o seu comportamento e a forma como você se posiciona ainda não estejam comunicando tudo o que você construiu, eu posso olhar para isso com você. No link da descrição, você encontra um caminho para falar comigo e entender como funciona esse diagnóstico. E, se esse é o tipo de conteúdo que faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque vamos aprofundar muito mais essa conversa por aqui.